Hoje nós vamos fazer mais alguns capítulos do livro que coube a mim, que é Os Mensageiros. Vai demorar para acabar, tá? Porque assim, ó, a gente vai assim devagar e cada capítulo, hoje nós vamos falar de 2 capítulos, a gente vai colocando um pouco da nossa situação no nosso dia a dia, tá? Então, colocando a teoria e a prática para que a gente vá entendendo bem. Agora, quando eu estava preparando o estudo, eu pensei assim: o Zé Renato, nosso amigo querido, ele conseguiu, em uma palestra, fazer com que alguém, que eu soube depois, chegasse aqui em casa e dissesse assim: eu vou ler o livro Ação e Reação, que foi o livro que ele fez. Qual é o nosso objetivo? Um dos objetivos para estar aqui falando das obras de Chico Xavier por André Luiz, de André Luiz por Chico Xavier, é que vocês leiam, né? Então, o que nós trazemos aqui é uma síntese do livro. Eu sou um pouco mais detalhista e coloco mais coisas. A Nilva muito mais do que eu. Mas é que vocês cheguem, porque não dá para a gente falar tudo do livro. E também não é a nossa intenção. Então, se ao final das nossas vindas aqui, vocês chegarem em casa e pensarem assim: nossa, eu vou pegar o livro para ler, porque ele é muito rico em detalhes e muitas situações que são colocadas aqui que não dá para serem exprimidas em palavras. Então, como a tarefa, nós gostaríamos assim que vocês se interessassem pelas obras de André Luiz, que vocês nesse trabalho que está sendo realizado aqui na Casa do Caminho e em outras casas, e até todos nós que ao olhar pensa assim: mas eu já li. Tudo bem, mas já leu há quantos anos? 10 anos? 15 anos? 5 anos? Né? Então, eu gostaria de falar estimulando a leitura de todos nós, tá? Então, hoje, nós vamos retornar um pouco no capítulo 14. A gente vai falar sobre o capítulo 14, que são os preparativos para a viagem. E o 15, que é a viagem que eles foram fazer, tá? Então, nesse capítulo 14, é muito interessante aqui alguns itens que ele fala. Um deles é nesse preparativo, e ele coloca ali que é muito diferente com relação a nós. Nós, quando vamos viajar, a nossa preocupação, tem pessoas que podem pensar diferente e podem agir diferente, mas a maioria de nós, especialmente as mulheres, a gente pensa que vai colocar na mala. Se vai fazer, quem tem criança então, muito mais. Se vai fazer frio, se vai fazer calor, que vou levar, e maquiagem, e sapato, e essas coisas mais. Mas aqui, esses preparativos é bem no emocional mesmo, e ele coloca, por isso eu iniciei falando da leitura e da amplitude dos conhecimentos que a leitura nos dá, porque ele fala aqui: o que nós vamos levar na nossa bagagem são os nossos conhecimentos, são os nossos sentimentos e são as nossas percepções. São o nosso olhar em tudo aquilo que nós vamos ver ao longo desse caminho. E eu achei isso muito interessante para nós. E o que ele coloca aqui também é
experiência que André Luiz e Vicente não tinham, colocando que o instrutor deste livro dos mensageiros é o Aniceto, tá? E ele coloca aqui, a gente já viu nos estudos anteriores, que ele é simplesmente fantástico. E hoje eu vou abordar mais um trecho em que é colocado a questão da humildade, tá? Então ele coloca nessa mala, quando eles vão viajar, a questão de ter um novo olhar para aquilo que eles vão ver no decorrer do caminho até chegar ao destino em que eles vão, que eu vou falar mais para frente, tá? Então ele fala assim, o André se preocupa se ele está preparado para aquilo que ele vai ver, porque esse preparativo é para que eles venham para a crosta terrestre. E eles vão ficar uma semana aqui estudando os médiuns, estudando os encarnados, estudando algumas reuniões mediúnicas e estudando as nossas atitudes, os nossos sentimentos, dentro de alguns grupos focados. Esse é o objetivo desses preparativos. Só que eles estão nessa colônia aqui dos mensageiros. Para chegar até a crosta, eles vão atravessar um longo caminho, mas eles não vêm direto para cá. Eles param num posto de socorro, tá? Que é uma colônia, mas antes de chegar a essa colônia, eles chegam a esse posto de socorro que acolhe aqueles que vão acudir, um lugar onde eles refazem as suas energias. Para todos esses trabalhadores que vão prestar socorro, que vão prestar serviço nas zonas umbralinas. Então é um trecho que o Aniceto coloca que não dá para ir de transporte como nós vimos, para quem estava aqui, para quem assistiu o filme Nosso Lar. Isso tudo é muito bem detalhado, né? Para quem não assistiu o filme, para quem não acompanhou, não tem problema. É só imaginar que ele até coloca um exemplo aqui. É só imaginar que há lugares, e ele coloca esse exemplo aqui no livro, há lugares em que dá para a gente fazer uma viagem, por exemplo, com um carro normal, assim, um Palio, um carro normal. Mas há lugares em que as pessoas só conseguem lugares tipo serra, só conseguem ir com muita pedra se tiver um carro mais preparado, um Jeep, um carro mais alto embaixo, que não vá pegando, né? Então, dependendo do lugar, a pessoa também se prepara com o carro. Eles, nesse trecho que eles iam atravessar, não dava para ir com nenhum tipo de transporte. Então, eles tinham que ir a pé. Por quê? Porque eram regiões com planícies, que eles tinham muito mato, muito denso, e eles tinham que fazer isso a pé. Então eles, em um momento ali de maior esforço, de muito cansaço, e aqui entra o Aniceto, então vocês imaginam, tá? O guia na frente, que é o Aniceto, e assim a gente se coloca no lugar nessa situação, e atrás estão os dois estudantes, né? O Vicente e André Luiz. Então eles vão caminhando, mas
sobe, desce, lugares densos, difíceis de atravessar, ele se cansa. Só que eles não demonstram esse cansaço para o guia, que é o aniceto. Mas o aniceto, na sua sabedoria, ele percebe que os dois estão se esforçando para acompanhá-lo, mas percebe ali o desgaste. E aqui a gente faz um parênteses. Não é o desgaste físico, é o desgaste da energia. Então o aniceto para, olha para eles e diz: agora vocês vão tomar um banho de luz. No sentido de que aquele banho de luz possa fortalecê-los para que eles consigam caminhar um pouco mais. Então aí entra nós todos. Muitas vezes, quando nós estamos num momento de conflito, num momento difícil, a gente precisa de um banho de luz desse. Então a Aniceto fala assim: vocês vão se preparar. Vocês agora vão precisar fazer a oração de vocês para receber esse banho de luz. Mas, e aqui entra para nós um ensinamento, não é a oração que vocês fazem comumente, aquela oração decorada, aquela oração da boca para fora. Não, é aquela oração do sentimento, para que vocês possam receber essa luz, para que vocês possam receber esse banho de luz e possam se fortalecer, para que nós possamos caminhar um pouco mais. Olha que lição para todos nós. Muitas vezes nós estamos assim, à beira do nosso desgaste físico também, quando estamos doentes, quando estamos com algum problema de saúde, mas muitas vezes desgastes emocionais, né? Hoje em dia a gente adoece muito por conta do estresse, por conta dessa loucura nossa do dia a dia. Então o que nós precisávamos fazer? Parar, como o Aniceto fala nesse livro, e tomar esse banho de luz. De que forma? Nós já falamos aqui algumas vezes. A meditação, parar um pouco, refletir, né? Nós precisamos ter o hábito de fazer isso. E nesse momento, como ele coloca aqui, fazer a nossa oração, assim, ó, aquela oração que vem do fundo do nosso coração. Não só de palavras. E nós, eu digo nós, porque a maioria de nós vem daquela cultura de fazer aquela oração rápida ou de seguir a oração alheia, né? Nós não temos o hábito de fazer aquela oração de simples, uma conversa. Nós não temos, a maioria de nós não tem esse hábito. Então, nesse momento, o André coloca que ele pensou assim, lá no seu ser, retirando pensamentos bem do fundo e colocando-se ali à disposição. E quando ele faz isso, ele percebe que aquela luz vai adentrando nele. Ele coloca aqui no livro essa percepção de que ele e Vicente foram assim, tomados pela luz. E aí Aniceto ainda coloca: vocês não desviem o pensamento de vocês, para que essa luz permaneça, para que a gente consiga andar um pouco mais, né? Então isso é para todos nós, para que a gente consiga refletir, consiga fazer isso, para que a gente consiga dar um passo
para frente. E o outro item que eu estava falando é a questão da perspectiva do nosso olhar. Olha o que ele fala aqui. Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos sem poder ponderar as origens. No mendigo vemos apenas a miséria, no enfermo somente a ruína física. Faz indispensável identificar as causas. E aqui eu fiz um parênteses, que são os julgamentos que nós fazemos quando a gente se depara realmente com essa situação. Então hoje a gente está se deparando com várias situações que, assim, lamentáveis, que a gente fala, como pode um ser humano fazer isso ou estar numa situação como essa? Mas aqui, quando eu vi, e olha que eu já li esse livro há muitos anos atrás, eu fiquei pensando, quando acontece uma tragédia, que a gente vai falar depois, é aquela análise que a gente faz sem esse olhar que a Aniceto pede aqui. Então, André Luiz e Vicente foram preparados com esse olhar. Eles foram numa câmara de auxílio e foi ali ampliado a visão tanto de um como de outro. Para quê? Lembrem-se que eles estão sendo preparados para estar entre nós, para estudar as nossas reações, os nossos pensamentos dentro de um trabalho mediúnico. Eles estão sendo preparados para isso. Só que, por que Aniceto fez com que eles olhassem as coisas com um olhar mais ampliado? Porque eles irão se deparar com algumas situações nossas, normais, pensamentos, julgamentos, atitudes, que eles terão que ter um olhar diferenciado. Nós também, gente. Nós também já estamos já temos assim condições, entre aspas, de ver algumas situações que a gente vê no nosso dia a dia e não julgar como a gente faz, como faz aquele homem velho que ainda está dentro de cada um de nós. O que a gente faz? A primeira coisa é o julgamento. E quando a gente ouve as pessoas nas rodinhas, como nós já falamos aqui, nós também nos deixamos levar por esse julgamento. Então, está na hora, como André Luiz e Vicente, a gente ampliar esse olhar. Antes de vir o pensamento do julgamento, nós pensarmos: e se eu estivesse nesta situação? Não foi isso que Jesus nos ensinou? Embora nós saibamos disso, nós já lemos, nós ouvimos isso constantemente, nós não mudamos a nossa atitude. Nós continuamos olhando determinadas situações e julgando. Então, o que acontece aqui em relação ao nosso olhar, esse olhar diferenciado, por que será que essa pessoa se encontra nessa situação? E antes de vir o julgamento, nós colocarmos assim: o que é que eu posso fazer para auxiliar determinada pessoa ou determinada situação? Porque falar é muito fácil. E nós também temos esse hábito de falar, mas de fazer são poucos. Então está na hora da gente começar a ver as situações que nos são colocadas
de uma outra forma, com uma outra visão, desenvolvendo esse olhar mais amoroso, esse olhar mais compreensivo. Eu não evangélico porque eu não faço isso não, tá, gente? Não é por isso não, eu tento fazer. Mas como qualquer um de nós tem determinadas situações que a gente não consegue, né? Tem muitas situações que quando a gente vê, a gente já falou, né? E aí a gente morde a língua, Senhor, será que eu não estou fazendo isso? Olha só. Então, o que ficou firme aqui? Vamos mudar o nosso olhar. Esse é um ponto no capítulo 14, que são os preparativos, e vamos mudar a nossa oração. Vamos sair daquele hábito de fazer aquela oração rápida. Não estou falando aqui, gente, e a gente já também falou sobre isso, de a gente precisar ali ficar meia hora orando, nada de ritual, nada disso, mas é aquela oração sincera, é aquele momento que a gente vai conversar, tá? Então, vamos tentar olhar de uma forma diferenciada, tá? E aí ele fala ainda da oração. A oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. É um exercício que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E é um exercício que hoje, se eu tenho o hábito de fazer aquela oração rápida, a partir dessa noite, eu vou refletir um pouco mais, né? Se eu acordo 5 minutos antes do trabalho e corro para não chegar atrasado, e faço a minha oração, eu vou tentar acordar um pouquinho antes, para que eu possa fazer a minha oração de forma mais centrada naquilo que eu estou falando ou pensando, tá? E no capítulo 15 é a viagem. Então aqui ele vai falar assim: as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação como as importantes rotas terrestres. E ele diz: por lá, por cá, na terra, obstáculos físicos, como esse que eu dei o exemplo de, em determinado lugar que a gente vai viajar ou que vai passear, requer talvez um carro diferenciado. Aqui requer sentimentos, energias. Por quê? Ele fala assim: por aqui os obstáculos são espirituais. Então, conforme eles vão chegando, André já começa a perceber um lugar que ele fala assim, ó: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe um val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através dos precipícios. Nesses locais, André Luiz percebe que a atmosfera vai ficando mais densa, ela vai ficando mais pesada, ela vai ficando negra mesmo. A luz, ele coloca aqui que não há luz, como a gente já viu em outras situações, né? E aqui o André vai vendo essa mudança de paisagem
E ele começa a pensar: nossa, mas que diferença é essa? Por que essa transformação toda? E isso em comparação à colônia e tudo aquilo conforme eles vinham avistando no caminho, né? Então, conforme eles vão se aproximando da crosta, a paisagem vai se modificando. Então, Aniceto para e explica a ele que o planeta está atravessando que entre a fase de provas, de expiações, para o mundo de regeneração, está passando por essa fase, e que há ainda um conflito muito grande entre as energias do bem e as energias do mal, e que a humanidade terrestre está envolta nessas energias pesadas por conta desses muitos irmãos nossos que estão sendo preparados para uma mudança, para uma fase diferenciada, e que não querem que eles, sabendo disso, que algumas pessoas acreditam que nessa fase que o mundo vai acabar, essas coisas que são colocadas, que não é isso, mas que nós já estamos atravessando momentos difíceis, e fala aqui que outros momentos também iremos atravessar por conta dessa mudança que nós estamos atravessando e que vamos passar por muitos anos ainda, mas que nós precisamos fazer a limpeza aqui dentro de nós e no nosso psiquismo. Por quê? Porque essa densidade, porque conforme eles vão se aproximando assim, porque aqui diz que eles ainda estão muito longe da terra, da crosta, mas eles já conseguem captar essa energia que vem ao encontro deles. Energias essas que são geradas por cada um de nós. Energias essas que cada vez que a gente emana um pensamento negativo, nós contribuímos para essa massa, vamos colocar assim, né? Essa nuvem escura. Imagina, gente, alguém falou outro dia aqui do que está acontecendo no Brasil, a nível político, a nível social. Gente, imagina, olha o que o André Luiz e Vicente coloca, André que faz a pergunta: o que é isto? Isto, gente, é emanação energética de cada um de nós. Sabe o pior de tudo isso? É que nós, em alguns momentos, a gente se compraz com essa situação toda. Por quê? Porque a gente está mesmo passando por momentos difíceis e nós sabemos que é só o começo. Nós temos aí muitas coisas a atravessar. Mas isso aqui tudo é para que a gente comece a pensar que nós precisamos modificar nossas atitudes. Não é tentar mudar a atitude do outro. E se a gente pensar no campo social, quantas injustiças, quanta miséria, quantas
coisas acontecendo, vamos falar do Brasil, quantas coisas nós estamos contribuindo quando a gente diz assim, isso aí não vai melhorar mesmo, isso aí, fulano não presta, isso aí, quando a gente faz esse tipo de comentário, e a maioria de nós faz, gente. Quando a gente vê, a gente já entrou nesse clima. Como nós falamos da vez anterior, a gente já entrou na rodinha. E quando a gente entra na rodinha, a gente entra nesses comentários. E quando a gente faz esses comentários de que o Brasil não tem mais jeito, de que é isso mesmo, gente, a gente contribui com essa situação que André Luiz está colocando. A gente contribui com isso. Então, olha, vamos exercitar, vamos tentar mudar o nosso perfil. A gente não muda o nosso perfil no Facebook? Não muda? A gente não pega uma foto mais bonita e coloca lá? Nossa, essa foto aqui já está ultrapassada. Tirei uma bonita, cortei o cabelo, vou colocar lá. Vamos mudar o nosso perfil aqui dentro, gente. Isso é muito difícil para nós. É difícil ainda. Mas se a gente não começar a exercitar, pensem, nós vamos contribuir para que essa nuvem negativa aumente ainda mais. Detalhe, é tudo que as trevas, entre aspas, porque ela está dentro de nós, querem. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a distribuir para a atmosfera esses pensamentos negativos, essas atitudes egocêntricas, essas atitudes de julgar o outro por isso ou por aquele motivo, nós estamos fortalecendo o mal. Já pensaram nisso? Nós já falamos aqui também, estou sendo repetitiva, mas nós já falamos várias vezes, quando a gente liga a televisão e coloca em reportagens negativas, em coisas que não nos acrescentam, a gente também contribui com isso. Por que é que a gente tem tantas coisas positivas, tem tantas iniciativas boas, que a gente pode contribuir, que a gente pode estar aprendendo, mas a gente não quer? A gente não quer. A gente quer o noticiário das coisas que aconteceram, daquelas coisas negativas, disso, daquilo. É isso que a gente quer. E isso faz com que a gente fortaleça cada vez mais esses irmãos nossos que querem fazer o mal, que querem nos contaminar. Sabe por quê? Porque isso nos enfraquece e eles se fortalecem, tá? E ainda ele coloca aqui, e eu falei sobre a humildade. Eu não falei que eu iria falar, né? Aniceto, gente, é um guia extraordinário. Aqui André Luiz coloca que ele não precisaria caminhar do lado deles. Ele poderia, já na sua evolução espiritual, ele não precisaria ir junto, mas que para dar uma lição de humildade, ele se submete a fazer e a percorrer o mesmo caminho dos seus pupilos. Então isso para nós também é uma lição grandiosa. Por quê? Nós não fazemos isso. Quando a gente acha que a gente sabe mais do que o outro,
sabe mesmo. Por exemplo, é um exemplo que eu adoro, tá? Porque é a minha praia. Computador, aliás, não é a minha praia. Computador. Gente, tem gente que domina, tem gente que tem um problema e a pessoa vai lá e resolve. Não é? Agora, tem pessoas que detêm esse conhecimento e passa para o outro com a maior paciência. Olha, Eliana, você não aprendeu, não tem problema não, eu vou te falar pela 10ª vez. Mas tudo bem. Agora, gente, eu estou dando um exemplo, mas cada um de vocês vão pensando em outros. Agora, tem gente que sabe, que está vendo a coisa ali sendo impedida e não auxilia. Tá? Aniceto não. Ele faz questão de demonstrar, de exemplificar, é a palavra, exemplificar. Eu posso ajudar, então vamos caminhar juntos. Por que a gente não aprende isso também? Há muita coisa que o orgulho, que o egoísmo nos impede de falar para a pessoa: olha, eu sei fazer isso, eu posso te ajudar. Mas muitas vezes a gente fica naquele mundinho pequenininho e se engrandece, se achando mais que o outro. Esse é o problema. Já pensou se nós agíssemos como o Aniceto? Não, eu sei, mas eu vou dar um exemplo, eu vou ajudar, eu vou vivenciar junto. Porque quando a gente faz as coisas junto, a gente aprende novamente. E a gente não pensa assim. Então está na hora da gente também colocar em prática essa lição, a lição da humildade, certo? E aí ele coloca: pela expressão do bondoso instrutor, conclui que se ele quisesse, poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, que é o que nós acabamos de falar, tá? E aí ele colocar em relação a essa densidade, esse sentimento nosso negativo que forma toda essa nuvem, ele coloca assim: achando-nos a grande distância da crosta, entretanto já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade, que foi o exemplo que nós acabamos de dar. E aqui eu coloquei como mais atual o que nós passamos agora, a semana passada, né, com a tragédia. Eu coloquei aqui 2 fatos ocorridos em 5/11, na barragem em Mariana, na região central de Minas Gerais. Não cabe aqui questionar o que aconteceu, se foi o fulano, se não. O questionamento não é esse. O questionamento é: passamos por isso, estão precisando de ajuda material, estão sem água, tudo certo. Mas estão precisando muito das nossas orações. Muito. Assim como também no atentado em Paris, né? Quantas pessoas não desencarnaram? Então, gente, em vez da gente focar, e aqui a mídia só falando nisso, e outras coisas que aconteceram anterior, vamos focar assim:
Nós podemos fazer uma oração, aliás, várias, para essas pessoas que estão lá, para as famílias daquelas pessoas. Nós podemos doar o nosso pensamento positivo, a nossa energia positiva, para que chegue até lá, e chega. Agora, é isso o que ele diz com relação a essa nuvem, a essa influenciação de todos nós. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos emanar coisas positivas. Nós podemos enviar sentimentos bons. Quando a gente faz isso, eu vou repetir, a gente enfraquece o mal. Quando a gente faz o contrário, a gente fortalece o mal. É simples, não é, gente? É simples. Então, vamos partir para o exercício. Eu estou trabalhando, estou na minha casa, estou na rua, estou assistindo a televisão e está mostrando ali o que foi, o que não foi, porque agora começa, porque no que aconteceu em Minas Gerais, foi por negligência desse ou negligência... Não! Já aconteceu, gente. Agora está na hora da gente orar para que essas pessoas refaçam as suas vidas, como em outras tragédias que aconteceram anteriormente. Refaçam as suas vidas, porque poderia ser qualquer um de nós, né? Então vamos emanar esse sentimento para lá. Vamos mudar o nosso foco, a nossa energia, porque a gente pode contribuir muito, muito para isso. E ainda ele fala aqui: que eles pararam no posto de socorro situado entre nosso lar e a crosta, a grande distância da terra. E aqui no capítulo 15 também ele vem colocando das dificuldades que eles tiveram para percorrer esse longo caminho, tá? Justamente nessa parte em que vai se aproximando, embora uma distância grande ainda, mas já percebendo tudo isso. Então, olha, muita coisa está acontecendo, muitas tragédias irão acontecer. Agora, e outras já estão acontecendo aqui dentro, com os nossos próprios conflitos pessoais. Está na hora da gente exercitar a fé que a gente tanto fala. A gente não fala: eu confio, eu tenho fé, eu acredito. Então, gente, está na hora da gente formar essa corrente do bem, para que essas emanações de cada um de nós aqui não vire essa nuvem preta, negra, não. Para que nós possamos ser aquela luzinha pequenininha, mas que possamos ser um pontinho pequenininho, mas um pontinho positivo, que a gente possa fazer isso, que a gente possa exercitar tudo isso, certo? E para encerrar, eu vou ler um trecho que está no livro, que chama Tenhamos Paz, que está no livro Pão Nosso, de psicografia de Chico Xavier. Tende paz entre vós. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância
e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz, a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora às justas limitações, servindo por várias potências traduzidas nos sentimentos e percepções, conforme nós falamos. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados entre si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Olha aí, gente, o que nós acabamos de falar. Vamos emitir pensamento positivo. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo mesmo. Gente, a paz está dentro de cada um de nós. A guerra também. A guerra também. Então vamos nos exercitar, vamos nos empenhar para que nós possamos ser mais paz do que guerra. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Por quê? Porque eu vejo aquilo que está dentro de mim, gente. Então, se eu me deixo contaminar por essa nuvem, o que eu vou ver? Eu vou ver nuvem, eu vou ver guerra, eu vou ver tristeza, eu vou ver lágrimas. Não só ver, mas como também auxiliar nesse clima. É o que está aqui dentro de mim. Então, o que a gente tem que fazer? Limpar um pouco aqui dentro, né? Para que possa vir para cá, para que eu possa enxergar um pouco mais de luz no outro. Normalmente, o que é que a gente enxerga no outro? Só as trevas. Ele tem imperfeições, eu não. Eu sou uma beleza. Errado é ele. Não é assim, gente. Mudança de perspectiva, mudança de olhar. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível trabalhar no bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da verdadeira paz. Não conseguiremos, gente. Não conseguiremos. Tá? Então a ideia de todo o estudo de hoje é: vamos começar aqui por nossas atitudes, por nossos sentimentos. Não queiramos modificar o outro. Vamos nos empenhar para modificar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa visão, o nosso olhar, a nossa audição, as nossas perspectivas. E vamos auxiliar, se não pudermos auxiliar com as nossas mãos, vamos auxiliar com o nosso pensamento positivo, com a nossa oração.
obrigada.